Cumprimento a igreja com a paz e o amor de Jesus, amém? Podem se sentar. Como é bom estar na casa de Deus. E qual é o privilégio de estar aqui hoje novamente neste púlpito, pregando a palavra do Senhor. Obrigada. Meus irmãos, eu agradeço a confiança do pastor Sandro, escalando para pregar, né? A irmã Miriam e o pastor Jorge conversaram comigo agora há pouco, não puderam vir. E eu agradeço a presença de vocês, especialmente do pastor Pedrosa e da irmã Eunice. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. A palavra de hoje, esta palavra que eu escolhi sobre o livro de Ruth, era para ter sido pregada na última vez que eu estive aqui. E Deus achou, o Espírito Santo colocou a mulher de Sunem. Mas esta palavra já estava guardada no meu coração, porque eu acho que ela fala muito do amor genuíno, do amor verdadeiro. Então, é isso que eu quero hoje falar com vocês. E eu me sinto muito à vontade quando eu estou aqui pregando, porque eu não me sinto pregando por uma plateia, eu me sinto falando com amigos, como se a gente lesse um texto e comentasse naturalmente. Aí o Jorge ainda me pergunta se eu fico ansiosa. Eu falo, lógico que a gente fica ansiosa. Mas assim, depois que eu estou aqui, o Espírito Santo fala por mim. E é isso que eu peço, que Ele fale e que vocês possam fazer uma reflexão sobre tudo que for falado aqui. Tá? Então vamos ler. Não vou ler inteiro, mas vou comentá-lo por inteiro. Mas vamos ler do 1 até o 22. O livro de Ruth, Noemi e suas noras. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, homens de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E o de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, eufrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as leve, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse:
Voltai, filhas, porque iríeis comigo? Teu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas queridas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada a teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me inste para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Meus irmãos, essa história, se passa na época de Juízes, quando houve ali, em Belém de Judá, uma grande fome. E Elimeleque, sem saber o que faz, resolve ir para Moabe. E Moabe, como vocês conhecem a história, era uma terra amaldiçoada por Deus, por conta da falta de crença, da idolatria. E ali também, vocês recordam, houve a relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas. Então, motivos não faltavam para que aquela terra fosse amaldiçoada. E Elimeleque resolve sair dali e mudar-se para essa terra. E a Bíblia fala, não se sente na roda dos escarnecedores. Ou seja, não conviva com pessoas que possam te desviar do caminho de Deus. Mas a gente não sabe, a Bíblia não trata, não faz um juízo de valor sobre o comportamento de Elimeleque, pois ele estava desesperado, Ele e sua mulher passando fome. E ele deixa a casa de pão, que é Israel, e sai do centro da vontade do Senhor. Isso nos faz pensar, quando nós também saímos do centro da vontade de Deus, o que nós acarretamos para a nossa vida? Como a pastora Miriam aqui falou no domingo, sair do centro da vontade de Deus, sair debaixo das asas de Deus, e é o que a gente tem visto aí fora hoje, Quantos estão fazendo uma interpretação pessoal da Bíblia ao seu bel prazer? Hoje nós vimos aí um vídeo
em que se transformaram a palavra de Deus em ritmos de carnaval. Não sei se vocês tiveram acesso a isso, acho que foi até a irmã Miriam que me passou, ou postou no Face. E os comportamentos, onde bebe-se, onde se prostitui, onde se droga, principalmente nesta época que está aí a semana que vem, né? Onde os demônios são soltos, literalmente. Então, nós devemos ter muito cuidado em obedecer à vontade de Deus. Isso significa muita renúncia, mudança de hábitos, atitude. Falar que nós somos convertidos é uma coisa, viver essa conversão é difícil, é muito difícil. E eu falo isso de carteirinha, né? Nós estamos na igreja, eu estou na igreja evangélica há 10 anos e com uma vasta amizade com gente que não propaga a mesma fé que nós. Então, hoje nós somos tidos como os crentes. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por ser tida hoje como crente, a crentinha. E depois de algum tempo, Elimeleque morreu. E Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eles se casaram com mulheres moabitas. Olha aí o que deu, né? E isto era contra a vontade de Deus. Deus foi claro, né? Não se dão em casamento com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque isso aí acarretaria mudança de hábitos, idolatria, muitos deuses a serem cultivados, adorados. E não era essa a vontade do Senhor. Não é essa a vontade do Senhor. E Noemi também deve ter sofrido muito quando seus filhos se casaram com mulheres moabitas, porque ela sabia que Abraão, antepassado de Israel, não havia medido esforços para que o seu filho Isaque se casasse com alguém que adorava Jeová. E mais tarde essa lei foi reforçada, nessa lei mosaica, que eles não deviam se casar com estrangeiros, para que o povo de Deus não se desviasse para a idolatria. Ainda assim, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. E Noemi, embora tenha ficado, achamos nós, né, preocupada e decepcionada, mas pelo visto ela fez tudo para mostrar a bondade e o caminho de Deus às suas 2 noras. E talvez também ela esperasse que um dia elas se tornassem adoradoras de Jeová. E assim a família passa 10 anos na terra de Moabe. E aí a tragédia se completa. Morrem os 2 filhos de Noemi. E lá ficam Noemi, as 2 noras, completamente sozinhas. Mas com essa trágica perda, a gente vê que elas se apegam mais à sua sogra, especialmente Ruth. E Deus Todo-Poderoso, né, que faz as suas obras maravilhosas e tem um jeito todo amoroso de lidar com o seu povo, inspira Noemi a voltar para a sua terra, para Belém de Judá. E ela fica sabendo que Deus havia abençoado novamente o seu povo e que estava alimentando esse povo, que ali não havia mais fome, ou pelo menos tanta fome. E decide falar com as suas noras. Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa de seu marido. Mas elas começam a chorar e dizer: não, Noemi, nós vamos te acompanhar.
E Noemi fala, mas por que vocês vão comigo, né? Eu não tenho mais filhos no meu ventre para que vocês possam se casar, tomar por maridos. E elas começam a chorar em voz alta, e Orfa beija Noemi e se despede. E aceita a proposta de Noemi para voltar ao seu povo. Mas, quando ela fala isso, Ruth diz, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Olha que coisa mais linda. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Uma moabita, criada num seio idólatra. Falar isso é a misericórdia e o cuidado de Deus, né? E estas palavras de Ruth são as mais belas palavras de compromisso e de adoração ao nosso Deus, proferidas por alguém. E aprendemos que não há amor sem compromisso. Hoje, as relações estão muito fúteis. O amor está muito descompromissado. Casamos... Daí 2 anos, né, ou muito menos do que isso, acaba a paixão inicial e aí vamos nos separar. E é assim as relações. Por quê? Não existe amor genuíno, não existe a vontade declarada de continuar juntos, apesar de qualquer coisa, apesar dos dissabores, apesar da traição, apesar da falta de carinho. E isso cabe a nós, Ruth, moldarmos quem está ao nosso lado. Né? Se recebe uma pedrada, uma má resposta, e volta uma má resposta, isso vira uma bola de neve. Então, quando o marido diz, traga-me um copo d'água, ao invés de você falar, como eu já ouvi em outros relatos, você tem mão. Não, vá. Olha, meu bem, você pode ter certeza que quando você pedir, ele vai te trazer um copo d'água. E se não trouxer, você com jeitinho fale. Mas tem que ter muito amor genuíno. Muita paciência, muita dedicação. E isso não só em relação a marido e mulher. Qualquer relação de amizade genuína, amizade franca, sincera, compromisso. Esta é a palavra, compromisso. E ela nos dá um exemplo de amor e de lealdade. E vendo Noemi naquela estrada deserta, Ruth não tinha a menor dúvida do que ela sentia. Ninguém a tiraria de perto da sogra dela. E o seu coração transbordava de amor por Ruth. E essa relação nora-sogra, sogra e nora, é muito complicada via de regra, né? A mãe cria o filho de um jeito, com todo carinho, com todo amor, e entrega o seu filho para uma mulher, criada de forma diferente. A sogra se sente entregando um filho. Não são vocês, viu? Ninguém está falando de vocês aqui. E a mulher, por sua vez, diz, bom, agora ele é meu. Agora ele é meu. Né? Como se falasse, quem manda sou eu. E daí há o conflito, os conflitos, né? Os ciúmes do filho, os ciúmes porque agora é meu marido. E como resolver esse impasse? Diálogo, paciência, oração, porque eu já ouvi muito relato nessa minha vida de 32 anos, ouvindo os conflitos de família. Então, uma das coisas que muito me chamou a atenção,
foi essa relação de amor, de compromisso. Porque eram duas pessoas totalmente diferentes e conseguiram se acertar. Então eu penso que onde existe amor genuíno, amor verdadeiro e Deus no meio dessa relação, não há o que não possa ser resolvido. Não sei qual o fim da história desses conflitos, mas que Deus acha uma solução e coloca na nossa vida, vocês podem ter certeza. Deus apazigua de alguma forma ou de outra. E ali, as palavras de Ruth são notáveis e ficaram realmente para a história, resistindo aí há 3.000 anos, né? E elas expressam de modo perfeito uma qualidade preciosa. O amor de Ruth era tão forte, tão leal, que nem a morte conseguiria separá-la de sua sogra. E o povo de Noemi se tornaria o seu próprio povo, pois Ruth estava disposta a deixar para trás tudo o que ela tinha vivido em Moabe. E ao contrário de Orfa, ela podia dizer com toda sinceridade que o Deus de Noemi, Jeová, também era o seu Deus. E nós temos esse mesmo amor e o mesmo compromisso com Deus. É muito difícil manter essa fé viva, esse compromisso vivo, quando está tudo bem. O compromisso nós mantemos e nós demonstramos para Deus na diversidade. Não é na festa, é na verdadeira diversidade, é no joelho no chão, cabeça ali no pó e clamando a Deus. E aí, quando chega à cidade, todo o povo fala: será que é esta a Noemi? Aquela mulher que saiu daqui? E ela fala: não me chame mais de Noemi, porque Noemi quer dizer suavidade. E hoje eu me chamo Mara, porque eu sou a própria amargura. Porque Deus descarregou a sua mão sobre mim. Pobre Noemi, né? Que assim como Jó, que viveu antes dela, Noemi achava que tinha sido Jeová e Deus que tinha causado essas dificuldades. E ela diz: parti de mãos cheias e agora retorno de mãos vazias. E lá estava Noemi reclamando, reclamando e reclamando. E como eu disse a semana passada aqui numa oração da manhã, o que significa reclamar? O sufixo re significa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, várias vezes, né? Redistribuiu, revoltou-se. Enfim, reclamar. Clamar 2 vezes, no mínimo. Isso que ela fazia. E quando nós reclamamos, a nossa mente, ela é uma tela para gravar. Ela é uma esponja. Você está bem? Ah, eu não estou bem. Ah, eu não estou bem. E você passa o dia, eu não estou bem. E aquilo vai ficando. Você não se sente bem. E é o que a Noemi fazia. Reclamava. Eu mando para o universo toda a minha indignação. O que eu posso resolver de volta, receber de volta? Nada que é bom, né? E ela continuava a reclamar e reclamar. E assim chega Noemi, sua nora, a Belém, no começo da colheita da cevada. E na cidade havia um parente de Noemi por parte do seu marido. E o nome dele era Boaz. E aí a história começa a ficar muito bonita, né? É uma verdadeira história de amor de nosso Deus para com esse casal. E Boaz era um homem muito rico e influente. E Ruth diz à sua sogra, Noemi: hoje eu vou encontrar algum campo para colher,
porque nós precisamos comer, né? E talvez eles me deixem recolher as espigas e trazer para que a gente se alimente. Ela disse: vá, minha filha. Então ela foi e entrou bem na plantação de Boaz. Quando Deus quer fazer, usando uma linguagem popular, Ele traça os pauzinhos e não tem o que possa atrapalhar. Isso é maravilhoso, porque a gente sabe que Deus tem o que nós precisamos na hora certa. Elas tinham que passar por aquele deserto em Moabe para chegar ali em Belém de Judá, justamente naquela plantação. E ali, imagine Ruth seguindo 6 feiros. À medida que cortava os feixes, né, com as foices de pedra na época, ela se abaixava para pegar o que caía. E o que deixavam para trás. Olha só, né, gente? É uma miséria mesmo, né? Recolhendo aquilo que sobrava, que os outros iam colhendo e deixando para trás, e ela ia recolhendo. Depois ela amarrava as hastes em feixe e as carregava para um lugar onde mais tarde ela pudesse debulhar os grãos. Quem aqui já debulhou uma espiga de milho sabe, né? Como que é duro isso, né? Era um trabalho lento e cansativo, que ficava cada mais difícil com o passar do dia. Mas Ruth ali continuava a trabalhar, parando apenas para enxugar o suor do rosto. E ela estava disposta a trabalhar arduamente num serviço humilde para sustentar a si mesma e agora a sua sogra também. E Boaz estava ali passando, na ocasião, e saudou os seus servos. Deus esteja com vocês. Olha que palavra providencial. E disse, e acrescentou e perguntou para o seu servo lado: quem é aquela moça? E ele respondeu: ela acabou de chegar de Moabe com Noemi. Ali devia ser um lugar não tão grande, né? Enfim, que todos se conheciam. E ela me pediu que deixasse recolher as espigas que sobram da colheita. Então Boaz se dirige a Ruth e fala com ela com bondade: minha filha, colhe as espigas sempre aqui na minha terra. Junte-se às minhas servas. E ela se ajoelha e pergunta: por que o Senhor está sendo tão bom comigo, justo eu que sou uma estrangeira? Quer dizer, ele sabia que ela era uma moabita. E ele responde: contaram-me o que você tem feito pela sua sogra Noemi, como você deixou a sua terra e a acompanhou. Que Deus te dê descanso, paz e refúgio sobre as suas asas. E a Ruth não esperava ser notada, né? Mas foi. Boaz a viu e perguntou ao jovem quem era ela. E Boaz era um homem de fé e cumprimentava a todos com gentileza e sempre citando o nome de Deus. E ele dizia: Jeová seja convosco. E eles respondiam da mesma maneira. E esse homem mais velho, uma mentalidade espiritual muito grande, mostrou um interesse paternal em Ruth. Chamando Ruth de filha, Boaz a convidou que ela continuasse na plantação dele, né? E permanecesse perto das moças e de sua casa, para que nenhum homem, nenhum trabalhador a importunasse. E ele se certificou de que ela tivesse o que comer na hora do almoço. Olha o cuidado desse homem. Ele mal se apercebeu que ele já estava se apaixonando por Ruth. É o dedo de Deus trabalhando. É a vontade de Deus se concretizando naquela vida, né? Naquele homem, entre tantas servas que já tinham passado por ali, ele não
não fez deferência, não chamou a atenção, né? Assim como nós fomos um dia, né? Que nossos maridos botaram os olhos em nós, né? E acharam alguma coisa diferente que chamou a atenção deles. E nós também, quando colocamos os olhos nele e vimos alguma coisa de diferente neles. É o trabalhar de Deus, é a providência de Deus. E qual era a reputação de Ruth? Assim como Ruth, nós também podemos nos refugiar em Jeová, com certeza. E a reputação de Ruth era muito boa, né? Isso reforçou a admiração de Boaz por Ruth. E quando ela pergunta o que ela fez, né, para merecer aquele gesto de bondade, ele fala, na Bíblia fala, que ele sabia o que ela tinha feito por sua sogra, né? E é provável que Noemi tenha falado bem de Ruth, claro, uma nora exemplar que ela amava muito. É claro que ela devia ter comentado, né? E ele também sabia que Ruth tinha aceitado a adoração de Jeová, pois disse: Jeová recompense teu modo de agir e haja para ti um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo de cujas asas vieste refugiar-te. Como essas palavras devem ter encorajado Ruth, né? Ela realmente havia decidido se refugiar debaixo das asas de Jeová, como um passarinho, né, que se refugia nas asas de Deus. Quantas vezes nós temos problemas e nos refugiamos debaixo das asas de Deus? Uma certa época da minha vida, eu passei por um problema muito grande, e o que me vinha na memória era um quadro que minha mãe tinha de Jesus. Esse Jesus sentado, com uma veste branca. E aquilo me vinha na cabeça. E eu me imaginava sentada no colo dele, encostada no seu ombro. Talvez um amor de pai, que, como eu sempre comento com meu marido, não era um pai tão amoroso. Esse contato físico na geração passada, né, anterior à nossa, não é como é de hoje, que nós pegamos nossos filhos, beijamos, abraçamos. Meu neto tem 15 anos, me abraça, me beija, me aperta, e eu com ele. Então essa era a imagem do pai que eu queria. Esse pai sentado, e eu no seu colo, né? Talvez seja esse pai que Ruth sentia, né? O refúgio debaixo das asas desse pai. E é tão bom saber que nós temos esse pai a qualquer hora, a qualquer instante, né? Se sentir no seu colo, independente do problema, e sabe que ali tem alguém que batalha por aquilo que você precisa. Não é pelo que você quer, mas por aquilo que realmente você precisa, e ele sabe que é o melhor. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, né? E assim, Ruth colheu no campo de Boaz até o sol se pôr. E Boaz passou a ser muito bondoso para com ela, dando-lhe comida e ordenando aos seus servos que a tratassem bem, né? Ela tinha algo muito especial que já atraía a atenção daquele homem. E Ruth chega em casa carregada de suprimentos. E aí Noemi diz: onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou tudo à sua sogra. E esta exclamou: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Qual foi a ideia de Noemi? Passando algum tempo, Noemi disse a Ruth:
minha filha, eu quero muito encontrar um lar para você, né? Eu não quero morrer deixando você desamparada. Você ainda pode se casar de novo. Olha a Noemi no papel de Cupido aqui. Você sabe que Boaz é o nosso remidor? O que era essa lei, essa remidor, né? Era aquela lei do levirato, né? Que a propriedade do parente morto poderia ser redimida pelo parente, né? Remidor, e este se casar com a viúva. Neste caso, Boaz não tinha o direito de remir a propriedade. Por quê? Porque existia um parente mais próximo dele, de Ruth. Olha só aí, né? O que ele faria se tinha um concorrente aí na frente, legalmente? E ela disse assim, olha, quando chegar a noite, você se lave bem, coloque um perfume, coloque a sua melhor roupa e, depois que ele tiver comido, bebido e deitado, você deite-se aos pés dele, né? Deite-se ao pé dele e fique ali quietinha, né? E Ruth, depois eu falarei desse costume. E ela disse assim, farei tudo o que está me dizendo. Depois de Boaz comer e beber, se deitou perto de um monte de grão. E no meio da noite acordou e ficou assustado em ver uma mulher dormindo ali nos seus pés. E ele perguntou, quem é você? E ela disse, sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre mim, porque você é parente da minha sogra e pode casar-se comigo. E a gente vê aqui o espírito de ousadia que Deus nos dá e deu a Noemi. A estratégia de Noemi, né? Sabendo que Boaz era o parente, que poderia ser o remidor, aconselha a Ruth a deitar-se ali aos seus pés. E Boaz responde, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste procurar, quer rico ou quer pobre. Quer dizer, naquela lavoura devia ter muito jovem, bem mais novo que Boaz, né? Mas não adiantava, ela também estava encantada por ele. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Porém, agora é verdade, eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado. E se ele te redimir, e se ele não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Olha a preocupação dele com a moral de Ruth. E Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até o dia clarear. Pela manhã, ele se certifica que ninguém a visse, né? É a moral dela, é a reputação dela. E porque ninguém poderia pensar algo inconveniente dele. E ele entrega para ela uma grande porção de alimento. E quando Ruth chega em casa, Noemi pergunta, como foi, minha filha? E ela lhe entrega o alimento que Boaz tinha lhe dado e conta o que aconteceu. E ela diz, pastor, quanto tempo tem de tempo? Eu estou sem minutos? 5 minutos? Que rápido, passou muito rápido. Mas, enfim, quando Boaz vai à cidade e acha o resgatador, e fala para ele, né? Pega 10 testemunhas e fala, olha, você é o parente mais próximo de Noemi, e você tem alguma intenção de comprar a propriedade, né? Ele fala, tenho. Aí ele fala assim, só que tem uma
coisa. Tem a nora que ficou viúva. Comprando a propriedade, automaticamente terá que se casar com ela. E ele não quer, né? Mais uma vez a mão de Deus ali. E ele não aceita. Não, então não quero. Então tá. Então, vocês são testemunhas de que eu sou o próximo e que eu fico com a propriedade para que o nome, a herança do nome prevaleça, né, sobre a propriedade de Elimeleque. E assim Boaz casa-se com Ruth e dá um filho a ela, né? E Noemi, cheia de felicidade, segura a criança no colo e ali ela se torna a ama, com todo o amor de vó. E o filho de Ruth, com Boaz, chama-se Obed. E aí está a parte principal da história. Aí nós vemos qual era o projeto de Deus, desde quando ele levou Elimeleque para aquela terra maldita de Moabe. Ali sairia a genealogia que chegaria até Jesus. Isso é maravilhoso, né? Deus já estava trabalhando, desde lá do Velho Testamento, né? Já a vinda, Jesus já estava prometido para nós. Glória a Deus, né? E ali, o filho de Ruth, né, com Boaz, se chama Obed, que foi o pai de Jessé, o pai do rei Davi, este de Salomão, e na árvore genealógica, para nossa felicidade, Jesus, o grande descendente do rei Davi, o meu, o seu e o nosso Salvador. Amém? Amém. Essa história é uma história maravilhosa. Se vocês puderem chegar em casa amanhã, a hora que vocês tiverem tempo, e lerem. Ela é extensa, mas é muito profunda, né? E nós vemos ali qual é a mensagem que fica disso daqui. Que nós temos um Deus que trabalha, mas para que Deus possa trabalhar na nossa vida, Ele tem que achar um campo fértil. E nós é que preparamos esse campo fértil com as nossas ações no dia a dia, com esta palavra sendo aplicada. Embora a gente erre, a gente peque, mas Deus sempre nos dá uma nova chance. Mas isso também não quer dizer que eu posso cometer o pecado todos os dias, o mesmo pecado, porque Deus é misericordioso e Ele vai me perdoar. Não é assim que funciona. Então, se nós queremos realmente nos tornarmos uma terra árida, uma terra adubada, tirando a aridez dela, são com nossas ações, né? A gente só colhe aquilo que planta. E para que Deus possa plantar na minha e na sua vida, Ele tem que encontrar um terreno fértil. Terreno da caridade, do amor, da fraternidade, da sinceridade nas relações. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e encerrar. Curve sua cabeça, vamos fechar nossos olhos, deixar Jesus falar conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, por podermos ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra. Senhor, transforme a nossa vida, os nossos corações em terras férteis. Que nós possamos ser como Ruth, um coração amoroso, um coração caridoso, um coração disposto a distribuir o genuíno amor de Deus. Senhor, o Senhor conhece o anseio, o desejo de cada coração aqui, meu Deus. Conhece as necessidades de cada um. Senhor, intervenha em nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia,
evoluir espiritualmente a cada dia, Senhor. Que nós possamos refletir o amor que o Senhor tem por nós, na vida dos nossos irmãos. Que nós possamos ver em cada irmão que nos procura a Tua face, Senhor. Que nós possamos fazer para ele o que faríamos se soubéssemos que fosse Cristo que está ali. Que a gente possa agir com delicadeza, com amor, com carinho aos nossos parentes, à nossa família, aos nossos filhos, às sogras, a sogros. Enfim, Senhor, que o Senhor possa trabalhar sempre na nossa vida e ter a misericórdia derramada sobre nós todos os dias de nossa vida. É isto que eu te peço e te agradeço de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para sempre. Amém.